Olá, meu nome é Paola e eu sou formada em Ciências Biológicas e Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso na administração, que se chama Por que o agro quer ser pop? A realidade por trás da construção ideológica do agronegócio como indústria-riqueza do Brasil. A crítica ao agronegócio é um tanto quanto incomum numa faculdade de negócios, né, principalmente em Ribeirão Preto, que é um dos grandes polos de empresas desse ramo, recebe anualmente a AgriShow, que é uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. Então a ideia ela surgiu a partir de uma disciplina optativa ministrada pela professora doutora Valquíria Padilha, que se chama Sociologia do Consumo. Nessa disciplina, a gente observava os efeitos colaterais do consumismo e dessa nova ideia, né, que impera em torno de que desenvolvimento de uma nação se dá apenas no desenvolvimento econômico. Dentro disso, a gente observa que o agronegócio ele tem se vendido muito aqui no Brasil como uma força motriz do PIB, né? E só que algumas coisas não se encaixam dentro disso. O Brasil é o país que mais mata ativista ambiental. A gente sabe inúmeros estudos dos impactos negativos dos agrotóxicos, dos desmatamentos que estão ocorrendo. E aí, dentro disso, a gente também quis fazer uma reflexão do porquê que o agronegócio está precisando até ter propagandas, né, de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Foram anúncios veiculados pela Rede Globo de que o agronegócio está tentando passar uma imagem positiva. Aí surgiram alguns questionamentos que levaram a esse TCC. Uma das grandes falácias hoje é que é preciso a aplicação de tecnologia na produção agrícola para se combater a fome, para alimentar a população em larga escala. Quando na verdade a gente sabe que a aplicação da tecnologia ela é muito mais utilizada nas grandes monoculturas e nas produções de exportação, as commodities, do que na alimentação da população, que é feita pela agricultura familiar em pequenas propriedades. Segundo um estudo feito pela ONU, no Brasil, o número de famintos aumentou. De 2010 a 2017, esse número passou de 4,7 milhões para 5,2 milhões de brasileiros. Ainda, a fome ela tem aumentado de maneira generalizada pelo mundo todo, sendo a região da América do Sul a mais afetada. Outra grande falácia do agronegócio é que ele gera empregos. Mas o que a gente para pensar aqui é qual a situação, né, desses trabalhadores rurais. Grande parte ainda do trabalho no campo é configurada como trabalho escravo, existe muita exploração, principalmente em propriedades de alguns políticos. Além disso, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 7 milhões de trabalhadores de países em desenvolvimento são intoxicados por esses agrotóxicos e 70 mil trabalhadores anualmente são intoxicados com intoxicações que evoluem para óbito dentro dessas propriedades. Ainda um argumento para a gente também analisar é de que o agronegócio gera riqueza ao país, principalmente na economia, né, com o aumento do PIB. Mas segundo dados publicados pela Oxfam, uma confederação global de combate às injustiças, cerca de 4 mil pessoas, físicas e jurídicas, detentoras de terra, devem cerca de 906 bilhões ao governo em impostos indevidos, uma dívida maior que o PIB de 26 estados. Isso sem mencionar os custos ambientais, que são bastante altos. A agropecuária, dentro do setor da economia brasileira, é uma das atividades que gera maior custo em termos de perda do capital natural. A cada R$ 1 milhão gerado em receita, são perdidos 22 milhões. As operações de processamento e abate de animais geram em custos ao país cerca de 371% a mais do que a receita que elas geram. A gente também deve levar em conta os gastos com relação à saúde pública. Cerca de 2/3 dos alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados com resíduos de agrotóxicos, sendo que muitos desses alimentos estão com os resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido para comercialização. Segundo um estudo,
A cada $1 gasto com agrotóxicos, gera uma despesa futura de $1,28 em gastos sociais, principalmente com relação à saúde pública, ao SUS. Aí a gente se pergunta, né? Principalmente a quem interessa que o agronegócio mantenha essa imagem de indústria e riqueza. A gente foi observado nesse estudo uma forte ligação do setor público, dos políticos, donos de empresas que estão relacionadas com o agronegócio, que compõem a bancada ruralista, em livre parceria com o setor privado e os grandes donos dos oligopólios, resultando em falta de fiscalização e ocultamento de informação. Então, quando a gente para analisar essas alianças entre os políticos e o setor privado dentro, do ramo do setor do agronegócio, a gente vê que cada vez mais essa bancada ruralista, esses políticos, eles estão sugerindo mudanças burocráticas que cada vez mais beneficiam a eles próprios e geram custos para a população. Utilizar fazendas para declarar origem de dinheiro de práticas ilegais tem sido cada vez mais comum, já que dentro desse setor o imposto é diferenciado. Apenas 20% da receita gerada por práticas rurais sofre a tributação do imposto de renda. Então, um aspecto central da problemática do agronegócio é a monocultura, intensiva em agrotóxico e sementes transgênicas. Isso representa a expansão de sistemas ecológicos artificialmente homogêneos. A monocultura sem o pacote tecnológico, ela não funciona de acordo com as leis da natureza, que prezam a diversificação. Por isso, para que ocorra uma mudança de paradigma, é preciso que os sistemas de produção hoje também sejam alterados e repensados. Entre as alternativas que hoje rompem com o modelo predominante de produção, a gente encontra a agroecologia. A agroecologia ela não pode ser confundida como uma forma apenas de produzir alimentos. Ela é uma ciência que ela aborda a produção de uma forma holística, alinhando os saberes do campo com a ciência e os ciclos da natureza. Ela provê uma agricultura orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico, atuando também como uma ferramenta de segurança alimentar. Sim, você, como cidadão, o que pode fazer para combater as desigualdades e os prejuízos que o agronegócio tem causado? Uma forma é consumir produtos agroecológicos das feiras, frequentar as comunidades que sustentam a agricultura, ou CSAs, que são a associação de produtores com os consumidores, participando de uma produção que tenha preço justo, redução no consumo de carne, que hoje é uma das principais causas do desmatamento no Brasil. Também pode manter-se informado e acompanhar as iniciativas de combate aos agrotóxicos, também mantendo-se informado acerca dos projetos e planos de lei que querem promover uma desburocratização na utilização desses químicos.